Deus vai fazer a gente crescer de forma natural. Gênesis, capítulo 14. Nós vamos falar hoje um pouco sobre atitudes para o crescimento. Quero olhar para esse texto de Abraão e ver com vocês alguns passos, desse crescimento, algumas atitudes que nós temos que tomar. Então, capítulo 14, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Ané eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros, voltando Abrão da vitória. Diga comigo, voltando Abrão da vitória. Agora diga assim: eu também vou voltar da vitória. Voltando da vitória sobre Quedorlaomé e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Irmãos, esse texto é um texto especificamente falando sobre uma guerra, uma batalha, uma luta enfrentada por Abrão. Abrão vai entrar numa luta de 4 reis contra 5 reis. Havia um domínio de um reino sobre aquela região. Aí alguém decidiu que não mais iria se submeter à autoridade daquele rei. O texto vai dizer para nós que então aquele rei que dominava junta os seus aliados e vai contra esses 5 reis para lutar esta batalha. O capítulo 14 nos conta essa história. E o texto diz para nós que esses 4 reis venceram 5 reis. E então levaram consigo todos os despojos, levaram todas as almas, levaram todos os mantimentos e partiram para as suas terras. Então eles levaram tudo que havia naquela região, inclusive Ló. E o texto vai mostrar para nós que nessa batalha Ló é levado. Ló é o sobrinho de Abrão. Ló, ele sai lá de Ur dos Caldeus, junto com Abrão e sua família, vai até Harã. Quando chega em Harã, o texto diz que Deus renova a promessa a Abrão e vai dizer: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio da casa de teus pais, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então, quando Deus chama Abrão, Deus chama Abrão já fazendo com Abrão um pedido para que ele pudesse sacrificar algumas coisas, para que ele pudesse abdicar de algumas coisas, porque ninguém vai viver os crescimentos que Deus tem para a sua vida sem abdicar de algo. Você não consegue chegar até os seus objetivos se não abdicar de algo. Por exemplo, nosso irmão que hoje aqui apresentou a sua carteira da OAB, ele sabe o tanto de coisas que ele teve que abdicar para conseguir conquistar essa vitória. Ele não conquistou essa vitória da noite para o dia. Foram dias afinco, estudando, lendo, fazendo questões, repetindo, errando e fazendo outra vez. E tem gente que para poder passar nessa prova, levam 8, 10 vezes passando, são 10 vezes no exame e não passam. Então, para poder conseguir obter o resultado, as promessas, o que Deus tem para você, você tem que aprender, meu irmão, que você vai ter que abrir mão de algumas
coisas. Então a gente precisa ter isso muito claro. Você precisa ter isso muito transparente na sua vida. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então Abrão teve que abrir mão de quê? De sua geografia, sai da sua terra. Abrão teve que abrir mão de quê? Daquele ambiente que era um ambiente de seu conforto, de estar no meio da sua parentela, onde todo mundo falava a mesma língua, onde todo mundo tinha os mesmos costumes, onde todo mundo tinha os mesmos hábitos. Então ele teve que sair daquele lugar de conforto, e o texto diz: sai da casa de teus pais. Abrão teve que abdicar, ele teve que abrir mão daquele seu direito, que era o direito de primogenitura, a responsabilidade que ele tinha de agora ser o chefe daquele clã, daquela família. A família agora seria de responsabilidade de Abrão. E o texto vai dizer para nós que Abrão, ele segue a orientação divina e abre mão de todas estas coisas para viver a promessa que Deus tinha com ele. A promessa que Deus tinha com ele foi mais importante do que todo o conforto que o cercava. Então eu já quero liberar essa palavra para você. Eu quero dizer para você: você vai prosperar nas promessas de Deus para a sua vida. Quem recebe essa palavra? Você vai prosperar. Agora, a minha pergunta é: até que ponto você está disposto a abdicar de coisas para dedicar-se aos planos que Deus tem para a sua vida? Até que ponto você está disposto a abrir mão? Porque Abrão teve que aprender a abrir mão para viver os planos de Deus para a sua vida. Então quando ele sai, Ló vai com ele. Então não havia ainda encerrado aquela etapa. O texto vai dizer que depois que ele passa pelo Egito, que ele volta até Betel, ele encontra ali o altar, está no capítulo 13, no versículo 3 e no versículo 4. Você vai ver que ele encontra ali o altar que ele havia edificado ao Senhor. Quando ele vai até o altar, o texto diz que ele invoca o nome do Senhor. Interessante, porque a gente começou esse culto e na oração, o pastor Glaudstone, ele disse que este lugar é Betel. Ele disse: esse lugar é casa de Deus. E sobre este lugar tem um altar que foi erigido para glorificar o nome do Senhor e para invocar o nome do Senhor. Veja como é propícia esta palavra. Veja como é profética esta instrução. Deus está dizendo: você veio no lugar certo. Você está no altar certo, você está no local onde eu falo com você, você está no ambiente onde eu me manifesto a você. Só que o problema é que você veio com gente que não era para estar em aliança no projeto que eu tenho com você. Então quando você está no lugar certo, na hora certa, no emprego certo, na empresa certa, no negócio certo, no ambiente certo, mas com as alianças erradas, você não atrai a resposta de Deus para aquilo que Deus disse que ia fazer com você. Então Abrão está invocando o nome do Senhor, só que enquanto ele invoca o nome do Senhor, Deus não responde com palavras, Deus responde mostrando para ele que havia algo que precisava ser rompido. Então tem algo que precisa ser rompido na vida de Abrão. E o que era? Era um relacionamento que não era para o projeto de Deus na vida dele. Deixa eu explicar uma coisa para você: Deus nunca vai querer que você seja inimigo de ninguém. Deus nunca vai dizer na sua palavra que é para você ir lá e criar inimizade com alguém. Mas existem relacionamentos que não servem ao propósito de Deus para a tua vida. Deus não está dizendo para você virar inimigo dessa pessoa. Deus só está dizendo para você: essa pessoa não serve para você confidenciar o que eu te prometi. Eu disse para você, o Espírito de Deus está aqui, irmão, comigo. Eu disse para você que era com você, por isso que era para você sair do meio, era para você não andar com ela, era para você não confidenciar isso para ela, porque quem vai fazer na tua vida sou eu. Mas esse relacionamento fica como uma bengala emocional para que você possa continuar caminhando. O Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer: quer crescer? Rompa com estes relacionamentos hoje. Hoje. Encerra esse ciclo vicioso. Encerra, irmão, porque tem gente que você está mantendo num convívio, confidenciando o que Deus está falando contigo, que não crê.
Irmão, eu sofri muito com isso. Pastor Rafael, muitas pessoas que eu confidenciei coisas que Deus colocou no meu coração, não acreditou como eu acreditei, aí falava para mim, sabe o quê? Rapaz, pensa, põe o pé no chão. Eles sempre falam assim, não é assim que falam contigo? Eles falam, põe o pé no chão, rapaz. Ih, você está pensando grande demais. Ih, esse aí é muito orgulhoso. Ih, ele está querendo grandes coisas. Irmão, eu morador de favela, boca de fumo em cima do meu telhado, eu vivendo com pai separado, tendo que cuidar dos meus 4 irmãos, porque meu pai tinha que trabalhar e minha mãe saiu de casa, vivendo uma luta lascada. Aí fui eu, garotão, fazer prova para poder passar no Enem, para conseguir entrar na faculdade. Quem olhava para mim dizia assim, esquece, você não vai conseguir. Olha eu aqui formado hoje, doutor, há mais de 10 anos advogando, para a glória de Deus. Pai, é porque tem gente que não serve para andar com você no que Deus te prometeu. Deus te prometeu coisas que tem gente que não serve para estar. E às vezes as pessoas são da nossa família. Eu vejo cabeças balançando, é porque está passando por isso. Tem gente que é da nossa família. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Confidencia coisa para quem você não conhece. A pessoa vai falar assim, pô, eu acredito em você. Já aconteceu isso contigo? Tu encontra um cara no ônibus. É assim ou não é? Você encontra ele na van. Está lá o cara, o trocador, gritando. Antares, Santa Cruz, vambora. Você encontra o cara na van. Aí tu começa a falar do que Deus tem contigo. Pô, Deus falou que vai fazer, não sei o que lá, e tal. E o Senhor vai me levantar e vai fazer grandes coisas. Aí a pessoa te ouve assim e fala, rapaz, olha, eu acredito no teu projeto. Agora chega em casa e conta para alguém da tua família que não está conectado com o que Deus está fazendo. Gente que não vem para a igreja, que não ora, que não jejua, que não busca Deus, que não lê a Bíblia, irmão. Gente que fica no zap o dia inteiro. Aí tu conta para ela o que Deus está ministrando aqui, o que o pastor Rafael e os demais pastores estão liberando aqui sobre a tua vida. Tu chega lá na tua casa e fala assim, esse ano é ano de crescimento, eu vou crescer, eu vou prosperar. Eles vão rir de você, vão falar que estão fazendo lavagem cerebral em você, mas você sabe o Deus que te prometeu. Ele é fiel, Oramacandaraia. Ele vai cumprir o que te prometeu. Então vamos lá. Quer crescer esse ano, sim ou não? Quer crescer esse ano, sim ou não? Eu estou vendo pouca vontade de vocês de crescer. Porque se eu me perguntar um negócio desse, eu estou assim. Então vamos lá. Quer crescer esse ano ou não? Sim. Se você quer crescer esse ano, corte pessoas que não servem ao propósito de Deus na tua vida. Corte essas pessoas. Sem medo de ser feliz. Corte essas pessoas. Elimine relacionamentos que só estão sabotando os planos de Deus para você. Elimine. Pare de ficar envolvido com gente que não faz você crescer, não está te fazendo bem, rapaz. Ei, moça, pare de andar com essa outra moça que não tem comunhão com Deus e não entende o que Deus disse para você. Não responda mensagens, fotos. Irmão, em nome de Jesus, ouça o que o Espírito de Deus está ministrando no seu coração essa noite. Ele te trouxe aqui para te dizer, eu já tenho pressa contigo há muito tempo, mas você está tardando. Oh, meu Deus. Você está tardando o que eu tenho para fazer. Esse ano não pode mais brincar, não dá para você brincar mais esse ano. Não flerte com essa pessoa que está atrasando sua vida. Em nome de Jesus, dê um fim nisso, porque esse ano Deus vai desencadear uma avalanche de crescimento na tua vida. Você tem que romper. Então o primeiro passo para a gente viver crescimento é romper com amizades que nos distanciam daquilo que é o nosso propósito, ou que servem como bengala para a gente se apoiar, quando Deus está querendo dizer para a gente assim, se lance, deixa que eu te pego, deixa que eu te guio. Deus está dizendo, e eu estou lendo agora o Êxodo, e no Êxodo Deus diz para eles assim, fala para eles, que eu fiz com eles, como a águia faz com os seus filhotes. Eu peguei eles pelas minhas asas. Deus me trouxe aqui para dizer para você, fique tranquila, quando Deus tira alguém, Deus pega você pelas asas e te leva para lugares seguros. Esse ano é ano de você crescer com segurança, porque a bênção do Senhor vem e não acrescenta dores. Se prepare para viver o melhor ano da sua vida. Segundo, o texto vai dizer que Abrão, ele no altar, entende que é a hora de romper com os vínculos. E hoje Deus te trouxe aqui no altar para você romper com esses vínculos. E aí, a responsabilidade não é mais do altar. A responsabilidade agora é daqueles que vêm ao altar.
Porque não depende de quem prega, e nem de quem canta, e nem de quem ministra. Depende de você ter fé para colocar em prática o que a gente está ministrando. Então, se você tiver fé para ouvir isso, e sair daqui e resolver, tua vida vai mudar. Agora, olha aqui. Se a gente quer crescer, a gente precisa aprender com Abraão. Abraão está em guerra. Repita comigo assim: crescimento não é para os frouxos. Se você quiser crescer, você precisa ter em mente que você está em uma guerra. Diga comigo: eu estou em guerra. Esse ano é ano de crescer, então eu estou em guerra. Abraão está entrando em guerra, porque a guerra vai fazer Abraão viver mais prosperidade. Ou seja, ele vai crescer. Ele vai crescer em entendimento, ele vai crescer como pessoa, ele vai crescer em riqueza, ele vai crescer em nome. Ele cresce, só que ele não cresce sem guerra. Você quer crescer? Aprenda. Todo processo de crescimento envolve uma batalha. Então, para a gente batalhar, a gente precisa ter, primeiro, separe-se de quem não é para andar com você. Segundo, se é verdade que você não tem que estar com pessoas que não servem ao propósito de Deus para a sua vida, também é verdade que quando Deus tira essas pessoas, as pessoas certas aparecem. Porque para você vencer, você precisa ter bons relacionamentos. Tenha bons relacionamentos, irmão. Ninguém é tão bom, tão bom, tão bom que possa saber tudo e fazer tudo sozinho. Pode trazer aqui o maior de todos os pregadores, mas se não tiver gente para ouvir, do que adianta? Ele vai falar para as paredes? Fala para mim, tinha pregador melhor no Egito do que Moisés? Não tinha, porque senão a Bíblia está mentindo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele era poderoso em palavras e obras. Não tinha ninguém mais poderoso do que Moisés no Egito, mas o texto vai dizer para a gente que ele passou 40 anos sem falar. 40 anos lidando com ovelhas. Do que adiantava toda a sua proeminência na fala, se as ovelhas não entendiam todo o seu vernáculo, e só iriam entender bé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém é nada sem alguém. Se você quer ser alguém, vencer suas batalhas, tenha bons relacionamentos. Relacione-se com pessoas de bem. Selecione pessoas para andar com você. O texto diz que Abraão tinha Manre, Escol, Ané como aliados. Eram seus aliados. Abraão andava com gente que era boa para o seu crescimento e com quem ele podia contar para o dia da batalha. Se você não pode contar com essa pessoa na hora da guerra, você chama essa pessoa para oração, ela não pode. Você chama essa pessoa para fazer um jejum contigo, ela não pode. Você chama essa pessoa para entrar contigo numa guerra, ela não pode. Se ela não serve para entrar contigo na guerra, não serve para viver contigo os relacionamentos de vitória. Só vai voltar comigo da vitória quem entrou comigo na guerra. Se você tiver bons relacionamentos, estes bons relacionamentos vão te conduzir ao sucesso. O sucesso está nas boas relações. Foi por causa de bom relacionamento que você entrou aqui? Foi por causa de boas relações que você está aqui e faz parte dessa igreja, membro dessa igreja? São os relacionamentos que fazem a gente crescer. Quer crescer esse ano? Tenha bons relacionamentos. Selecione suas amizades. Tenha pessoas de bem ao seu lado. Irmão, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que nem Jesus exerceu o seu ministério sem relacionamentos. Irmão, fala para mim, fala a verdade, de boa. Você acha que Jesus não tinha condições? Ó Jesus, vê se não ia ser mais efetivo o ministério dele, vê. Não precisava de nada daquilo. Jesus vinha num cavalo branco, atrás vinha uma carruagem. Aí ele vinha no cavalo, um anjo na frente, uma trombeta na mão, e 2 anjos atrás, uma carruagem atrás, com uma gaiola grandona, uma cela. Dentro da cela, o capiroto, Satanás e os demônios. Aí lá vem Jesus, rasgando o céu de Santa Cruz. Olha como o evangelismo ia dar certo. Vem Jesus, aí o anjo chega, toca a buzina,
chama todo mundo olha, o anjo diz: olha o que acontece com aqueles que desobedecem a Deus, esses miseráveis. Aí os demônios lá dentro: ai, ai, socorro, socorro, ai. Alguém quer aceitar Jesus? O que ia acontecer com Santa Cruz? O que ia acontecer? Quem não aceitar vai acontecer igual esses demônios aqui. Não ia resolver o problema? Só que não ia resolver o problema no coração, ia resolver somente na mente com medo. Ia ficar debaixo do medo, mas não ia viver uma vida de amor, porque Deus não quer viver conosco a imposição de suas leis, Ele quer viver conosco a candura de um relacionamento profundo. Oh, aleluia! Hoje eu estou aqui para te dizer: tenha bons relacionamentos, porque é de relacionamento que depende o teu crescimento esse ano, meu irmão. Você não está fazendo isso por ganância, não, você está fazendo isso por inteligência. Seja inteligente, você não está usando pessoas para poder chegar a um determinado lugar, não, mas é que tem gente que é chave de Deus para abrir portas para a tua vida, e essas pessoas estão aí esperando você. Relacione-se com elas, tenha bons relacionamentos. Terceiro, a gente tem que ter bons relacionamentos, e a gente tem que também fazer uma coisa que Abraão era especialista. Olha o versículo 14. Versículo 14 do capítulo 14. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens que eram treinados e nascidos em sua casa. Repita comigo: 318 nascidos em sua casa. Quando Deus chama Abrão, o problema de Abrão é que Sarai é estéril. Concorda comigo? Qual é o problema de Abrão? O problema de Abrão é que Sarai não podia dar filhos. Isso está lá no capítulo 11. No finalzinho do capítulo 11 vai dizer: Sarai era estéril e não podia dar filhos. Então, o problema de Abrão era uma incapacidade no solo que recebia a semente. Consegue compreender o que eu estou falando? Qual é o problema de Abrão? O problema de Abrão é que o solo que recebe a semente é improdutível. O problema não está na semente, nem poderia estar, por causa de uma palavra profética: eu vou fazer da tua semente bênção para as nações. Então o problema não está na semente, o problema estava no solo. Era o útero que era estéril. Pergunto a vocês: por causa da esterilidade de Sarai, Abrão tornou todos estéreis em sua casa, sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque Abrão não torna o lugar que ele está improdutivo por causa da sua incapacidade de oferecer. E tem gente que é assim. Tem gente que torna um ambiente improdutivo, não propício, infrutífero, para aquilo que ele é incapaz de entregar. Porque ele não entrega, o outro também não vai fazer. Ah, eu não faço e ninguém faz. Ô, meu irmão, esse é ano de crescimento, irmão. Se você quer crescer, tira essa mentalidade. Se você quer crescer, pensa como Abrão: eu não posso, eu não gero, mas minha casa vai ter uma maternidade aqui. Eu vou preparar o ambiente, porque se eu não posso gerar, alguém vai gerar, alguém vai fazer. Ou não é porque você não pode, que você não vai proporcionar outras pessoas a fazerem o que elas têm a capacidade de fazer. Isso não te diminui, isso só te eleva. Cerque-se de pessoas que são dotadas de dons que você não tem, que o ambiente vai prosperando cada vez mais. Quanto mais você permitir que o ambiente produza o que você é incapaz de produzir, você vai viver mais crescimento da parte de Deus. Eu não sei, mas alguém sabe. Eu não posso, mas alguém pode. Eu não tenho, mas alguém tem. Está linkado. Se você tem relacionamento com quem tem, é melhor do que você viver uma vida só pelo ter. Você vive a vida pelo ser no relacionamento. Então Abrão não tornou infrutífero o ambiente que ele estava. Quarto, a Bíblia vai dizer que estes 318 homens, eles eram treinados. Repita comigo: treinados. Irmão, isso aqui é um problema seríssimo. O problema do egoísmo do saber.
Gente que tem uma determinada dotação, um determinado saber e que priva o outro de receber o conhecimento porque ele fica com medo de perder o status que ele tem. E aí na hora da batalha não tem alguém preparado para fazer aquilo que ele precisa que seja feito. Aí é por isso que perde suas guerras. Eu vim aqui dizer para você, em nome de Jesus, creia nessa palavra. Você precisa treinar pessoas para fazerem o que você não está fazendo sozinho, o que você não pode fazer sozinho. Treine gente para fazer aquilo que você já sabe fazer, porque quanto mais gente dotada desse saber, melhor vai ser para você conquistar o seu crescimento. Você precisa transferir saber. Quinto, se é verdade que você tem que se separar de relacionamentos que Deus disse que não é para estar. É verdade que você tem que ter bons relacionamentos. É verdade que você tem que tornar o ambiente propício a produzir aquilo que você não pode produzir. É verdade que você tem que ter gente treinada, por isso você tem que dedicar tempo ao treinamento. Também é verdade que nada disso vai acontecer. Nenhum crescimento virá se você não se mover. Ninguém cresce de braços cruzados, irmãos. Ninguém cresce em casa parado sem fazer nada. Quando nós, pastores, quando o seu pastor chega aqui e fala para você, irmão, vem para o culto, vem para o ambiente de adoração, movimente-se na casa do Senhor, entre na dinâmica do que está acontecendo, é porque ele sabe que Deus é um Deus de movimento, Deus move-se, Deus é dinâmico. Quando você sai de casa e vem para cá para viver isso, você passa a entrar na dinâmica de Deus, e a dinâmica de Deus não é contração, redução, diminuição. A dinâmica de Deus é de expansão, é de abrir, é de elevar, é de crescer. É por isso que Deus está dizendo para você, mova-se em direção aos teus propósitos. Não espere cair do céu. Irmão, esses dias, na quarta-feira, agora, eu estava ministrando na casa de Maqui, uma casa para jovens dependentes de drogas. Eu estava falando sobre o Evangelho de João, capítulo 1. E eu disse para eles que no princípio, lá em Gênesis, Deus disse, haja luz. E o universo deu o jeito dele de dar luz. Não foi Deus que pegou e foi lá e conectou uma lâmpada na tomada e deu luz. Deus só disse, haja luz. E o universo criado teve que dar o jeito dele de proporcionar a luz que Deus queria, do jeito que Deus queria. Deus chegou para a terra e falou, ô terra, produz aí árvores que dê seu fruto, cada um segundo a sua espécie. Foi Deus que disse. A terra deu o jeito dela, se contorceu todinha e produziu árvore. A terra obedeceu. Deus chegou para o ar e disse para o ar, ô ar, eu quero estrelas aqui para iluminar, e eu quero o sol. Olha, veja que a luz não foi criada lá. A luz é criada aqui no quarto dia. Eu quero o sol e eu quero a lua. Aí o ar deu o jeito dele e criou. O ar formou. Aí Deus disse assim, ô água, eu quero que todo tipo de ser que nada brote de você. O mar obedeceu e a água foi lá e gerou. O que significa isso? Significa que Deus, Ele cria falando. Sabe, quando Deus colocou essa palavra no coração do pastor Rafael, Deus sabia o que estava criando. Quando Deus deu essa palavra na virada, que Deus falou, é ano de Efraim, liberou essa palavra para a tua vida. Deus sabia o que estava criando. Já está criado. Não, pega essa palavra, irmão, em nome de Jesus. Sinta a graça de Deus aqui. O teu crescimento já está criado. Deus já liberou a palavra. Minha pergunta para você é, e aí? Uma vez que Ele liberou a palavra, uma vez que Ele disse, haja crescimento na igreja Inova, haja crescimento. Deus disse, haja crescimento. Você acha que Ele vai descer lá do céu, ó, e vai vir aqui, pegar na sua mãozinha e falar para você, eu vou te fazer crescer aqui e tal? Não. Ele liberou a palavra, Ele criou. Agora vocês que são obra-prima dele, que formem, dê forma ao crescimento de Deus na sua vida. Fique de pé comigo agora, em nome de Jesus. Você entrou aqui hoje, você quer crescer? Você quer voltar contando vitórias? Você precisa romper com relacionamentos que não te servem ao propósito. Você precisa gerar relacionamentos que vão te conduzir àquilo que Deus quer com você.
Você precisa urgentemente de viver uma vida que torne propícios lugares a produzirem o que você não é capaz de produzir. Você precisa treinar pessoas, você precisa se mover em direção àquilo que Deus projetou para você. Agora, você que me escuta em casa, está ouvindo pelas redes sociais, pelo YouTube, guarde isso aqui no seu coração. Deus não trabalha com gente que vá até a metade. Deus não trabalha e não recompensa com gente que vá até 75% do caminho, até 99,99999% e para. Deus só trabalha com gente que vá até o fim. Se você quiser viver o que Deus tem para você esse ano, persegue até o fim.